Olá, povão, tudo bem? Estamos começando agora a gravação de um episódio especial do ABCteia. Vocês já vão descobrir o que é aqui, nós vamos conversar sobre isso. Estou com duas pessoas aqui super especiais para a gente discutir, o Thiago Lopes e a Meca Andrade. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês se apresentarem e já falar um pouco como é que vocês estão vendo, o que é esse tal do ABCteia, né? Porque para a gente começar a falar um pouco. Meca, sua palavra. Eu sou Meca Andrade, eu sou psicóloga, né, Luciano? Tô na área já faz algum tempo, uns 35 anos. Trabalho com análise do comportamento, minha trajetória toda foi nisso. E passei muitos anos nos Estados Unidos. Então, estou de volta no Brasil, já tenho uns 10 anos, 12 anos. Desde então, venho trabalhando aí, eu fundei o Grupo Método, que é uma das clínicas aí envolvida nesse projeto com vocês. E parte do que a gente está querendo fazer aqui é juntar o que a gente vê de melhor na área, independente de sermos de grupos diferentes, mas nós temos pontos comuns em termos de trabalho, de qualidade de serviço, visão que a gente tem para a população. E eu acho que a ideia da associação é proteger o serviço de qualidade e o indivíduo que acessa o serviço, né? Que a gente tem visto aí um enorme processo de sucatear, vamos dizer assim. E eu acho que parte da motivação que cada um de nós tem é frear esse processo de sucatear os serviços. Eu tendo vivido nos Estados Unidos, parece que eu estou vendo de novo o mesmo filme, entendeu? Então, lá nos Estados Unidos, a gente também viu isso, né? Forças políticas e lobbies, interesses financeiros e um sucateamento enorme dos serviços. Até que, finalmente, eles criaram suas próprias associações e criaram seus processos. Eu acho que a nossa visão é um pouco essa, né? Tentar proteger a população, proteger os serviços de qualidade. E a gente se junta por isso, depois a gente briga por outras razões. Nem é verdade, na verdade, a gente vive dando dica um pro outro. Eu já saí aqui com um monte de coisa anotada para fazer também, de dever de casa. Eu sou o Thiago Lopes, eu sou doutor em psicologia pela Universidade do Quebec, sou sócio fundador e idealizador do Instituto Farol, e pai de duas crianças com autismo também. Fiz boa parte da minha formação no Canadá, estou no Brasil já há 6 anos, vai para 6 anos já. Enfim, e estou aqui também como representante do Instituto Farol. A gente também tem interesses em comum de tentar valorizar o serviço de qualidade, tentar ter um olhar também que ajude as clínicas a se organizarem para que a gente ofereça um serviço de melhor qualidade, com mais ética. Tem o objetivo de criar um selo realmente que garanta que a gente tenha uma implementação mais adequada das abordagens de intervenção baseada em evidência, para que a gente possa beneficiar o público e evitar esse sucateamento que tem acontecido, que está bem evidente, mas que eu acho que com organização não é o interesse de ninguém realmente ver o que está acontecendo sem fazer nada, e a gente pretende se mobilizar para garantir que a gente vá melhorando a condição de trabalho, de resultados e atingindo um pouco mais o que a gente sabe que tem que ser feito para garantir qualidade e desenvolvimento para o nosso público com autismo e com outros transtornos de desenvolvimento, né? E meu nome é Lucelmo Lacerda, eu sou vinculado à Lunaaba, que é onde nós estamos aqui gravando, e que faz parte dessa iniciativa. Então é uma associação que tem esse objetivo de reunir pessoas que estão fazendo um bom trabalho, instituições que estão fazendo um bom trabalho, para discutir essa qualidade do trabalho, pensar em termos de critérios técnicos. E tudo isso só é necessário porque nós temos um quadro hoje em relação às clínicas do Brasil. Eu queria que a gente fizesse esse raio-x de como é que está a prestação de serviço hoje no país. Pode começar. Tá, eu viajo bastante, né, Luciano? Eu acho que eu também sou uma dessas pessoas meio nômades, né, assim como vocês. Acho que uma das razões pelas quais a gente acabou se juntando é justamente esse impacto mais nacional, a nível nacional. Acho que tem outras boas clínicas por aí. Mas o que está acontecendo agora é quase perverso, entendeu? É quase nefasto, no sentido de você tem o que a gente tem observado é uma propagação de pequenos serviços ainda muito enraizados em modelos ultrapassados, que não são baseados em evidência, que estão ali oferecendo
prestando serviços a essa população, que a gente tem visto crescer, né? Então, existe uma demanda de oferecer serviços de apoio de vários tipos à população neurodiversa, não só autista ou com outros transtornos, e isso, obviamente, tem atraído, né, uma série de ações. Na época que eu me formei analista do comportamento, nos anos 90, era uma escolha subversiva. Né? Você não escolhia ser analista do comportamento. Bom, mas enfim, com esse aumento de demanda para o serviço, é óbvio que vai aumentar o interesse de pessoas boas e de pessoas ruins, de serviços bons e de serviços ruins. E isso não é uma guerra contra planos de saúde ou contra isso ou contra aquilo. A gente está falando aqui de limpar um pouco o campo, né? Assim, da mesma forma que a gente vê práticas perversas na parte do financiamento dos serviços, a gente também vê práticas muito questionáveis no nível da oferta de serviços, né? A gente vê clínicas e serviços sendo oferecidos sem a menor condição, que não vão produzir ali a consequência, o resultado que eles estão alegando ou estão, enfim, cobrando por, né? E muitas vezes a gente só vai conhecer as consequências disso lá para frente. Então, hoje em dia, o que eu vejo na minha clínica? Eu vejo chegarem pacientes mais velhos, mais graves, com um trabalho mais tosco feito em momentos cruciais da intervenção. E é isso que a gente quer dar um outro rumo, né? Acho que é essa a questão. Prevenir para não precisar remediar, né? Eu também a gente tá remediando. Sim, mas é isso. Prevenir agora para não ter que continuar remediando, né? No futuro, porque eu também viajo bastante e também tenho visto muito serviços que, assim, gente, o básico do básico, quem tá tocando o serviço muitas vezes não sabe, não conhece. E aí a gente vê muitas crianças que não vão desenvolver o pleno potencial delas, que não vão atingir nem mesmo o mínimo para funcionar e ter qualidade de vida no futuro. Então, eu acho que é subir um pouco a barra. A gente melhorou muito em termos de acesso comparado a 10 anos atrás. Tem mais gente hoje que tem acesso ao serviço. Mas não adianta a gente só ter acesso ao serviço se o que eu estou fazendo é enxugar gelo e não vai ter eficácia. Porque mesmo eu tendo intensidade, o que na maior parte das vezes não é o caso, se a implementação é ruim, a eficácia é muito baixa. Tem um monte de estudos que vão nesse sentido. Então não adianta a gente garantir serviço, acesso, carga horária se a qualidade está ruim. O resultado vai ser pífio, vai ser ruim. E a gente tem visto isso acontecer demais. Então, a gente tem visto também cargas horárias altíssimas, com serviços muito ruins, preços exorbitantes, e isso acaba, de fato, mexendo no próprio índice de eficácia do trabalho. Então, né? O objetivo é tentar ir nessa direção, de melhorar a qualidade da implementação, melhorar a qualidade do serviço, identificar e ajudar a dar suporte para essas clínicas que têm intenção de um serviço mais ético, mais baseado em evidências. É realmente tentar construir uma coisa mais sólida, né? Para que a gente consiga ter também representatividade nos conselhos de classe, representatividade em Brasília, para que a gente possa dar um direcionamento, né? Não só ficar olhando as coisas acontecerem. Esse sucateamento ele é muito claro. E para a gente também tem acontecido esse mesmo movimento, de cair muitos casos, de ter que remediar a intervenção que poderia ter sido evitada, essas situações aí, né? Enfim. Eu me lembro de ver já casos que tinha a intervenção, né, supostamente, era de 120 horas semanais. Nossa. Aí era assim, mas como é que vai ser 120 horas? Aí você diz, não, é porque toda a intervenção é de uma fonopsicóloga ao mesmo tempo, então é 40 horas vezes 3. O dia inteiro, 8 horas. Quer dizer, cara, a quantidade de absurdos que a gente vê é muito grande. Absurdo. Eu viajo muito, a gente tem contato também com às vezes, pessoas que são donas de clínica e tal, e você vai conversar. Quando você está num assunto já há muito tempo, você já percebe muito fácil que a pessoa não domina aquilo, né? Não tem muita noção do que está fazendo. Então, realmente é um quadro importante. E aí você tem uma contraparte, que é assim. Eu, por exemplo, fui num evento do Conselho Federal de Medicina, né? Era um evento que falava de autismo e basicamente de aba, né? E eu cheguei lá, tinha uma galera que era de pesquisa, então galera muito comprometida, tinha a Lil Biana, tinha o Erasmo, tinha o Paulo Lobão, a galera boa. E tinha
outra galera, que é a grande maioria, dos convênios, dos planos de saúde. E aí falaram todo tipo de coisa que vocês puderem imaginar. Então, veja, eu não acho que é um problema o Conselho Federal de Medicina ouvir essa perspectiva, mas não havia um espaço, uma representatividade técnica das clínicas, para também dizer, não, isso que você está falando, tudo bem, é isso, isso e aquilo. Porque, obviamente, os casos que eles apresentaram são casos bizarros, né? Quem estava ali assistindo não tinha como ter uma dimensão do que é uma intervenção baseada em aba, porque não havia análises do comportamento lá. Então, a minha questão aqui, que eu acho que a gente podia falar um pouco, é o quanto que essas clínicas estão sendo ouvidas. Porque isso que aconteceu no Conselho Federal de Medicina também aconteceu praticamente em todos os judiciários. Os tribunais de justiça todos fizeram eventos, todos mais ou menos com essa mesma composição. Assim, 90% dos planos de saúde. Onde que fica o discurso, a representatividade das clínicas, né? Ou seja, de quem é da área? Acho que esse é um dos grandes papéis dessa associação, né, Lucelmo? Eu acho que na hora que a gente tenta se juntar para falar assim, cara, o que tem de legal nesse trabalho que a Luna Aba faz? O que tem de legal nesse trabalho que o Grupo Método faz? Por que é diferente? Quais são os pilares de qualidade que a gente tem construído? Né? O que é fundamental para que exista? A gente não está falando, não estou aqui, eu sou analista do comportamento raiz mesmo, mas eu não estou aqui para falar de aba. Eu estou aqui para falar do que funciona. Se você amanhã me chegar com uma coisa maravilhosa que produz aí resultados, eu vou olhar, vou prestar atenção no que você tem a dizer. Então, não é para mim a questão da análise do comportamento aplicada em particular. É o que a gente sabe que produz melhores resultados hoje em dia. Sim, quando é bem feita, beleza, melhores resultados. Vocês são parte de um grupo seleto no Brasil que pratica direito, né? Então, quando a gente conseguir construir esses pilares, identificar esses pilares, conseguir construir esse selo de qualidade, fazer com que as pessoas busquem essa mesma qualidade, eu acho que aí vai ficar mais fácil a gente ter voz, né? Porque, de fato, fica todo mundo tratado como igual, né? E quando você vê, não é igual. Você entendeu? Então, a gente está falando de coisas aí que, assim, tem algumas questões que me preocupam do ponto de vista prático, que é essa coisa das clínicas satélites. Eu chamo de clínicas satélites, tá? Essas clínicas que nascem em volta de convênios para atender necessidades específicas de determinados planos de saúde. Para mim, isso daí devia ser considerado mesmo grupo econômico, entendeu? Não deveria nem ter sido considerado... Isso aí é uma gambiarra empresarial. Mas tá cheio disso. Né? E o resultado desse trabalho vai ser bom? Não, porque... Falta de autonomia total. Tem aí a outra questão, que é a própria regulamentação da profissão, que a gente vai ter que aí é um outro nível de certificação e de selo. Sim, né? E eu acho que o que a gente está tentando fazer é separar o joio do trigo aqui, para que a gente possa levantar um pouco a voz e ser ouvido nessas plataformas, entendeu? E não só dentro do campo da análise do comportamento, né? Nosso objetivo é ser um grupo que vá representar e buscar esses padrões de qualidade dentro das outras áreas de atuação do autismo também. Então, a gente quer também atrair a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional, a fisioterapeuta, a educadora, a psicoeducadora, os terapeutas que estão atuando na área, para que a gente consiga definir padrões e auxiliar, ter grupos técnicos para que a gente busque o que tem de melhor na área. Eu já vi, por exemplo, criança que você chega lá, tem lá, tá bom. No laudo tá fono com prompt. Mas você assiste a sessão, não tem prompt. Então, peraí, é uma sessão de fonoaudiologia com prompt, mas quais são os padrões? Como é que está sendo implementado? E aí eu não vou ter resultado. E aí parece que que a culpa é do prompt. Mas não é. É a implementação que está mal feita. Então, assim... mas eu não faço prompt porque ele não aceita o toque. Peraí, mas então como é que você recomendou uma coisa sem trabalhar a base para que você consiga trabalhar com aquilo? Então, assim, isso tá cheio, isso tá lotado muito frequentemente. Então, a gente quer tentar subir a barra, tentar auxiliar para que a gente tenha diretrizes, para que a gente esteja representado, para que a gente veja melhoria de novo na qualidade dos serviços. Eu tô vendo, inclusive, dificuldade hoje de formar, porque, às vezes, o nivelamento está tão por baixo que não. Eu estou aqui na minha clínica, as coisas estão correndo bem,
mas porque ninguém aponta o dedo e fala, cara, mas o que você está fazendo não tem evidência nenhuma, isso não vai dar resultado, isso não funciona. Então, a gente deixar claro o que funciona e estar representado vai ajudar essas pessoas a terem que repensar a própria prática. Esse é um dos objetivos que eu tenho aqui É dentro. um ponto, né? Eu tenho um caso muito engraçado que aconteceu lá em Curitiba, que assim, veio uma mãe dos Estados Unidos, ela veio para o Brasil e ela pegou toda a documentação da criança de lá e foi nas clínicas. Então, na aluna era a 7ª clínica que ela estava indo. E ela chegou lá e falou assim, olha, eu tenho essa documentação, vocês fazem isso? Aí a Nathalie chegou lá, mostrou, nós fazemos isso aqui. Tá aqui a avaliação, tá aqui o gráfico, tá aqui todas as coisas. Aí ela falou, eu já sétima clínica que eu venho. Nenhuma das outras 6 fazem isso e elas disseram, não senhora, isso aqui não se faz no Brasil. Isso aí é dos Estados Unidos, no Brasil não se faz nada disso. E eu acho que esse é um papel interessante da associação, que é dizer quais são esses critérios, que é apontar e dizer assim, não, no Brasil tem trabalho de excelência. Exato. Precisa ter avaliação, Claro. precisa ter objetivo. Imagina. A gente já concordou com isso, a gente nem começou a conversar ainda, mas a gente já sabe disso, né? E não nem que tem, discutir. é isso mesmo, A maioria. é isso mesmo. Então, eu acho que isso que é a importância de ter clínicas que fazem um trabalho de alta qualidade para dizer, assim, para compartilhar uma experiência, e é claro, aí vai vir todas as outras, né? Mas acho que vale a pena a gente falar um pouco de quem são essas clínicas fundadoras. É isso que eu ia trazer. Luciano, aqui vocês estão vendo nós 3, né? Então a gente tem 3 clínicas representadas. E aí a gente tem também a Gradual, é uma clínica de São Paulo. Eu tenho uma relação muito próxima com as meninas, eu chamo elas de meninas, porque elas estão um pouco mais novas do que eu. Mas que fundaram a Gradual. Na verdade, a Paula, que é minha colega, foi uma das pessoas que treinou as meninas da Gradual como voluntárias da AMA São Paulo. E depois elas fundaram a Gradual aí na virada do século, né? Um pouco 99, se eu não me engano. E a Gradual foi se destacando no Brasil, foi tendo uma influência grande. Eles têm serviços por todo o Brasil. Eles têm, de fato, uma origem mais baseada na análise do comportamento. Se eu não me engano, todas elas têm uma formação em mestrado e doutorado em análise do comportamento stricto sensu. Então, acho que é uma clínica com um bom fundamento teórico, né? E aí, eu tive o prazer de conhecer o Zé, né? Que é o Zé Pitangueira, da clínica Priority, e eles fazem questão de colocar como usuários de um método próprio deles. Então, eu acho que isso traz aquela questão. A gente não está aqui para falar, para fazer lobby para a aba, tá? Eu sou analista do comportamento porque eu acredito que contingências são responsáveis pelo comportamento do meu paciente e pelo meu próprio, tá? Agora, o que eles estão falando lá nós usamos práticas baseadas em evidência. Acontece que a análise do comportamento hoje em dia é isso, né? Então, eles estão adaptando e criando seus processos. E eu acho que o que a gente está tentando representar aqui é serviço de qualidade, serviço ético, serviço baseado em evidências. Tem diferenças entre nós? Claro que tem. Né? Mas no que diz respeito à avaliação, observação do comportamento, dados, métricas de evolução. Supervisão. Exatamente, supervisão, porque os padrões assim básicos, eu tô falando arroz e feijão mesmo, né? É isso aí, eu acho que para isso que a gente... E que não é restrito à análise do comportamento. Né? E você pode ter uma prática de excelente qualidade dentro de diversas especialidades. Você pode ter o cara dentro da sala de aula, o fono, a terapia ocupacional, enfim. A ideia não é criar uma panelinha de aba, nada disso. Não, nós queremos clínicas sérias que não tenham... Também não queremos aquelas clínicas de especialidades que vão falar assim, aqui a aba não entra. Olha, meu amigo, se a aba funciona, é melhor entrar. Entendeu? É melhor você abrir a porta. E quando é bem feito, funciona. Sim. Se não funcionasse, os caras não vinham atrás de mim na hora que a saia tá justa, entendeu? E eu me lembro que quando há muitos anos atrás, principalmente quando eu comecei a trabalhar de divulgação científica, as pessoas diziam o seguinte, que a aba pagava royalty para mim. Porque eles achavam que a aba é uma marca de alguma empresa, né? Então, a aba é uma ciência, não é de ninguém. Ninguém recebe dinheiro quando fala de aba. A aba é isso aí, tá aí, e você usa se você conhece a ciência, se você domina aquelas estratégias, né? Então,
você pode usar essa ciência e ela não está relacionada a uma marca, a ninguém está ligado diretamente a essa noção. Não se trata de um protocolo, não é um produto, né? Não é um protocolo com marca registrada, aquela bolinha em volta do R, não é isso, né? Você pode falar assim, o PEX é um protocolo, o Denver é um protocolo. A ABA não é um protocolo, né? É uma ciência mesmo. Sim, e aí o outro, né, um outro grupo que a gente tem também é o pessoal da Priority, né? O Zé Pitangueira representante. E também acho que uma coisa que a gente tem em comum também é que todos esses grupos que estão aqui como fundadores têm atuação multidisciplinar também. Tem representatividade nacional, mas o nosso objetivo é não ficar nisso, né? A gente quer realmente atrair clínicas que vão se associar, que a gente consiga fomentar boas práticas, a gente quer ajudar também na formação, no desenvolvimento dessas clínicas que vão se associar e vão estar junto com a gente também. Eu quero ler aqui missão e finalidade do ABCTEA, eu vou ter que ler porque obviamente não tem como eu decorar isso aqui. Primeiro, não é por ordem, né? Mas primeiro que está escrito. Representar coletivamente clínicas especializadas no tratamento do TEA, estabelecer diretrizes éticas que assegurem qualidade e consistência nos atendimentos, defender os interesses do setor junto a órgãos públicos e reguladores, incentivar políticas públicas, pesquisas e eventos científicos e, por fim, fomentar a formação continuada de profissionais e a produção de conteúdo técnico qualificado. Acho que pode falar um pouco de alguma dessas ideias aqui. Eu acho que uma é a questão do que a gente falou dos próprios pilares de qualidade, né? Que a gente tem aí buscado identificar no sentido de que a gente sabe que a gente está fazendo um bom trabalho, vamos ver o que a gente tem em comum aqui, vamos ver o que a gente pode aprender um com o outro, né? A gente quer elevar a qualidade do serviço. Uma das preocupações mais, eu acho que diferencia muito o contexto brasileiro do contexto americano, por exemplo, que eu conheço muito bem, é a desigualdade regional. Eu não estou falando que não exista desigualdade regional nos Estados Unidos, óbvio que existe, veja quem é o presidente, é resultado dessa desigualdade, mas enfim, o que a gente está falando aqui é de regiões que não tem um psicólogo, de cidades inteiras que não tem um psicólogo, que não tem uma fono, você está falando de médicos prescrevendo 4 bilhões de horas de integração sensorial que não existem no mercado, né? Então tem coisas emperradas em todos os níveis, né? Nos Estados Unidos, hoje em dia, o processo vai envolver os médicos, os analistas do comportamento, os especialistas e os convênios. Mas não é o médico que vai chegar lá e vai falar 4 horas de fono com prompt. O que esse cara aprendeu sobre isso? Como é que o médico vai chegar e prescrever isso com aquilo tanto que ele conhece do paciente? O médico tem que prescrever uma avaliação. O médico tem que olhar para a avaliação junto com a equipe e prescrever os serviços baseado no resultado da avaliação. Tá tudo errado isso aí. Então, a gente está fazendo ainda de um jeito que se fazia nos anos 90 nos Estados Unidos. E eu odeio fazer esse tipo de comparação, porque parece que eu estou colocando a gente para baixo. E não é isso. Eu acho que o nosso serviço, a acessibilidade ao serviço, como você falou, melhorou muito nas últimas décadas, mas em algumas coisas a gente ainda está pecando. E aí, dos pontos que o Luciano colocou da missão é a educação continuada, é o treinamento continuado, né? É tirar aquela ideia da cabeça que você vai para a faculdade aprender tudo que você tem que saber para ser um profissional pro resto da vida. Né? Aquilo que você aprendeu é aquilo que existia naquele momento. Né? Imagina o que a gente faz hoje, né? O que se tem hoje de protocolos e de alternativas. A gente tem que garantir que as pessoas tem acesso à educação continuada, tem acesso a protocolos novos, entendeu? Hoje em dia tem vários protocolos novos para tratamento de comportamentos graves, né? Estou falando não só do ISCA, toda a proposta do Hanley, mas também o pessoal do Hagopian, com autolesivo. Tem um monte de coisa nova que a gente está ainda distante de conseguir compartilhar, né? Sim, e eu acho que também uma coisa que a gente está distante, que já é senso comum, na média, quando o serviço é de excelência, é a nossa capacidade de mensurar progresso. Acho que no Brasil a gente ainda está muito longe disso. A gente, no geral, implementa e torce para dar certo, mas não tem uma mensuração sistemática do avanço, do progresso, da eficácia das intervenções que a gente está fazendo. E isso
Em todas as áreas de atuação da reabilitação, você tem a possibilidade de fazer isso. Mas esse é certamente um dos pilares de qualidade que eu acho que a gente compartilha, Sim. né, entre essas clínicas fundadoras. A gente vê vários críticos, né, dos serviços em análise do comportamento, fala, pô, fica esse negócio eterno, que não tem melhora, que não tem... Se não tiver métricas de evolução, de fato, eles estão cheios de razão. Eles têm o direito de cobrar resultado. E a gente tem, sim, a obrigação de demonstrar a evolução e de ver onde a gente emperrou, onde a gente conseguiu resultados melhores. Porque é desse jeito que a gente vai desenvolver, né? Então, identificar quais são essas métricas, quais são aquelas que a gente pode apresentar e depender. Acho que uma coisa interessante a gente falar é como que nasceu, né, essa associação. Foi o Zé Pitangueira, da Priority, que propôs, vendo aí esse quadro. Esse quadro que tem a ver com o que você falou, né? Um sucateamento, a gente vê também a falta de qualidade média de muitos serviços que estão dizendo que são serviços para autismo, mas que na verdade não entregam o que se propõe. Uma ofensiva muito forte dos planos de saúde. O que eles fizeram em 2024 é uma coisa, assim, uma estratégia muito forte, né? Eventos em todos os órgãos do judiciário do país inteiro. Na comunidade do autismo foi muito forte, porque nunca tinha tido uma associação que representasse os interesses dos planos de saúde dentro da comunidade do autismo. Foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Então, assim, uma coisa inusual. E aí o Zé Pitangueira propôs isso. Como é que vocês foram parar na associação? Conta aí pra nós. Olha, foi exatamente isso aí, né? Na verdade, essa realidade que o Zé identificou, eu acho que cada um de nós já vinha sofrendo sozinhos nos nossos cantos, né? E eu acho que o Zé nos trouxe juntos, né? Nos trouxe para perto um do outro, no sentido de falar assim, para mim foi assim, Meca, você tá vendo o que eu tô vendo? Né? Você tá vendo o que eu tô vendo? Que é exatamente isso tudo que você falou. Pô, você tem planos de saúde, vamos ser franco aqui, né? Planos de saúde têm interesses de fundos de investimento, disso, daquilo. É uma indústria altamente lucrativa, tá? Então, tem ali uma preocupação com uma margem de lucro que é surreal. Né? Eles têm que prestar contas com relação a isso para os fundos. Então, eles têm um interesse que é outro, que é diferente do meu, do seu e do seu. Tá? A gente quer parar de pé, a gente quer oferecer o serviço, né? A gente não está aí nesse nível da discussão. Então, o que eles estão querendo, é óbvio, é baratear o serviço. Desculpa, não existe a beleza por trás disso, a poesia por trás disso. É bem simples. E eles conseguem. Eles conseguem por quê? Pela razão que a gente estava falando um pouco antes, Selmo. Se você pega uma criancinha agora, com 2 anos, diagnosticada com autismo, e dá uma presepada de um serviço de porcaria que você paga lá, uma miséria, que nenhum pilar de qualidade, qual vai ser a consequência? Nenhuma para o plano de saúde. Aquela criança só vai começar a bater no outro e causar problemas graves daqui a 10 anos, daqui a 12 anos, né? Então, o preço a ser pago vai ser pago por aquele indivíduo, por aquela família, por aquele grupo. Não vai ser pago por aquele plano de saúde, entendeu? Com todo o respeito que eu possa ter por eles estão lá fazendo o trabalho dele, cada um fazendo o seu, mas a nossa preocupação é um jogo ético de todas as partes, da nossa inclusive. Né? Eu também quero diminuir a intensidade de serviço. Eu não quero falar esse cara vai precisar de 100 horas pro resto da vida, de 40 horas pro resto da vida. Eu quero baixar para 20, eu quero baixar para 8, eu quero mudar para um modelo de psicoterapia. Eu sei o caminho para fazer isso. Né? Vocês também sabem. Então, o que eu acho que o Zé trouxe para mim é assim, Meca, a gente é concorrente, tudo, né? Mas a gente tem mais coisa em comum do que diferenças, não é? É bem isso, assim, acho que na conversa franca que eu tive com ele é isso, olha, não é uma questão de ser uma panelinha, nós não somos uma panelinha, nós nunca fomos uma panelinha, a gente está nessa mesa aqui porque a gente acredita em algumas coisas iguais, você entendeu? Então eu acho que é isso que a gente tem é isso que me trouxe para esse grupo e eu tô gostando de participar, entendeu? Sim. Eu também acho que, e aí veja, assim, eu não tenho nada contra, eu entendo a finalidade do plano de saúde, eu entendo a necessidade de existir viabilidade econômica. Claro. E tá tudo certo. Mas existe um ponto de equilíbrio que é o que eu me proponho a buscar. Inclusive, eu já atuei várias vezes
como consultor para o plano de saúde, quando chega, só que eu sempre coloco o seguinte, eu trabalho baseado em evidência. Então, quando chega para mim um laudo desses, estou completamente infundados, eu vou questionar o que está sendo recomendado e vou ajudar vocês tecnicamente a defender isso. E isso é a boa prática, isso está dentro das diretrizes do CASP, por exemplo. Quando está errado, no médico faz besteira no laudo, está errado. E eu ajudo a questionar mesmo. Agora, tem um limiar mínimo necessário para a implementação que não vai prejudicar o desenvolvimento desse paciente, que não vai prejudicar a qualidade do serviço. E é possível fazer isso de uma forma que seja economicamente mais viável. É tanto que a gente vê aí um processo para regulamentação que o pessoal aqui da Lunaba está puxando muito, inclusive, por exemplo, da análise do comportamento e da criação de outras posições que não só do analista do comportamento, que ajuda a gente a ter os aplicadores, que ajuda a gente a ter um controle de custos sem perder qualidade, porque já é o que se faz nos Estados Unidos. Né? Então, assim, a gente precisa sim criar alternativas, mas tem um meio termo lá entre o ganho econômico sem que isso seja antiético. Uma das ideias é criar um selo para poder dizer assim, quais são os critérios de qualidade, quem segue, não segue. Como é que é essa história de selo? O que a gente pode pensar que faz sentido ter enquanto critério de qualidade? Eu vou falar da minha experiência, porque eu tive uma experiência muito íntima com a criação do CASP. Né? Então, para quem não sabe, o CASP é o Council of Autism Service Providers, é uma associação nos Estados Unidos que foi criada, se eu não me engano, 2013, 2014, eles começaram isso. E começaram de uma forma muito, muito parecida conosco. O que aconteceu? Diretores executivos e fundadores de várias organizações nos Estados Unidos, inclusive o meu CEO, que era o Vinny Strully, foram convidados, se reuniram e falaram assim, gente, tá zoado esse negócio. Eles fizeram um negócio chamado Law Summit, que eu não sei se vocês conhecem, mas basicamente o primeiro foi em 2014, o primeiro Law Summit. Foi uma reunião que eles agruparam todas essas pessoas, esses donos de clínicas, como nós estamos aqui, se enfiaram num hotel com um monte de advogado, um monte de congressista, um monte de representantes do planos de saúde e médicos e sentaram lá para discutir o que teria que ser feito para viabilizar, para parar de pé os planos de saúde, para parar de pé as clínicas de qualidade, para enterrar o serviço de má qualidade. E daí que surgiu o grupo que organizou o CASP. Né? Então, o CASP foi inicialmente criado com uma elite dos serviços nos Estados Unidos. O Grupo Método, a gente entrou no CASP em 2018. Por quê? Por causa dessa relação. Hoje em dia, eles já têm uma certa dificuldade para você entrar. Então, hoje em dia, eles já estão com o selo. O selo foi um dos resultados, ou está sendo, né? Um dos resultados, mas para você entrar como membro, você já tem que ter algumas coisas. E eu acho que a gente está, de uma certa forma, a visão que eu tenho é uma visão parecida com essa, entendeu? No sentido de, vai ser um dia de cada vez para a gente não vai chegar no destino final, da noite para o dia. Eu acho que o selo de qualidade é onde a gente quer chegar, sim. Falar assim, se você tem esse selo, significa que você tem avaliação, objetivos, você tem métricas de evolução, você presta contas, entendeu? Você está vendo, você está sob controle dos resultados do seu trabalho, na qualidade de vida daquele indivíduo. Então, eu acho que é isso que a gente quer, é esse lugar onde a gente quer chegar. Né? O trabalho que vai ser para chegar lá, a gente vai conhecer agora. Sim, E eu vejo muito também esse nosso papel intermediando a construção de regulamentação, representando o interesse dos critérios técnicos, do que a gente sabe que funciona do ponto de vista científico também, sabe? Porque isso muitas vezes não está nem pautado nas mesas quando a gente senta para fazer regulamentação. Muitas vezes a gente não pode nem abrir o que a gente estava discutindo hoje, Luciano. Você não pode falar de ciência, nem de evidência, porque isso não faz parte da pauta, mas tem que fazer parte da pauta. Não existe reabilitação sem que isso faça parte da pauta. Então, a certificação, né, o caminho da certificação é um caminho para garantir que isso faça parte da pauta e que esse tipo de exigência faça parte das regulamentações de serviço no Brasil. Tem que ter exigência de certos critérios técnicos mínimos. Eu não posso simplesmente, vou operar uma pessoa que tem um problema de saúde aí, um cardiopata, por exemplo, e eu vou usar qualquer técnica que eu tirei aqui da minha cabeça. Isso não existe. Tem procedimento, tem protocolo, e se foge disso, o cardiologista vai responder
no órgão, né, de classe dele, ele vai responder legalmente, ele vai responder criminalmente. Mas na nossa área não existe nenhum pilar, nenhum critério, nenhuma diretriz. As pessoas muitas vezes fazem o que querem, do jeito que querem, e inventam justificativas. E no final das contas, os pacientes estão virando cobaia. Então, o nosso objetivo é que essa certificação balize isso. E o meu interesse é realmente a gente chegar num ponto que a gente consiga balizar o mínimo, mas que isso se torne parte de política pública, se torne parte do ordenamento jurídico, do que serve de base para os conselhos de classe averiguarem se o que está sendo feito está sendo adequado ou não também, né? Eu quero tocar nesse ponto que você falou, porque a ideia da associação do ABCTE, aliás, pedir para as pessoas, vai colocar aqui o Instagram para curtir o Instagram, mandar para as outras pessoas que estão ligadas a esse serviço. Então é muito importante você acompanhar e apoiar aí o trabalho. Mas a ideia é participar desses conselhos, desses órgãos técnicos, tudo isso. Mas tem uma coisa que sempre me incomoda, e eu acho que é importante a gente dar uma centralidade, que é, a gente está falando aqui muitas coisas, que bom, eu tenho um pequenino grupo de pessoas que pode pagar uma clínica, porque é caro o serviço. Uhum. Eu tenho, dentro de toda a população, 25% que pode pagar o plano, e dentro desses 25%, uma pequenina parte que uma boa clínica é credenciada ou que ele tem uma decisão judicial que ele consegue. Então vamos imaginar, vamos botar aí um número 5% tá tendo acesso. E olha lá. Mesmo se fosse todo mundo do convênio, que é muito do debate que a gente tem feito aqui, ainda seria 25%. Nós temos 75% das pessoas que está completamente alheio a esse debate, ao acesso ao serviço. Daí que eu sempre tenho me colocado esse desafio de sempre trazer uma outra discussão, que vamos falar de política pública também? Então, em que medida que o ABCTEA pode ajudar a pensar política pública, pensar escola de qualidade, pensar o atendimento na clínica, pensar treinamento de pais? Como é que a gente pode contribuir com esse debate? Você já atuou no hospital, né, por exemplo, nesse atendimento. Como é que a gente pode pensar nesses critérios técnicos também nessa esfera? Uma coisa que eu tenho sofrido no Brasil é com essa gritante, esse óleo e água, que é a educação e a saúde, né? Então, quando eu penso em políticas públicas aqui, eu sempre penso muito na educação, né? Eu falo assim, eu estava conversando com vocês um pouco antes, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem talvez os planos e essa seleta parcela da população que tem acesso a planos de saúde, que tem acesso a serviços, na verdade, é só a pontinha do iceberg ali, entendeu? Porque o que a gente tem de população que não tem planos, mas que vão à escola, né? Então, assim, precisa haver políticas educacionais. E, nesse sentido, o Brasil é exatamente o inverso dos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos, a intervenção de qualidade, ela começou na escola. Ela começou através do sistema educacional. Muito recentemente, ela veio para a área da saúde propriamente dita e para a mão dos planos de saúde, pagadores de serviços de saúde. Mas o que salvou lá? Política pública de educação. A saúde nos Estados Unidos, como vocês todos sabem, é um lixo, mas a educação pública é uma coisa, até o dia de hoje, eu não sei amanhã, uma coisa ainda relativamente preservada. Né? E o que a gente está vendo agora é o contrário, né? A gente tem uma coisa chamada SUS, que deveria, sim, adotar práticas mais modernas, que atendam mais à necessidade da população. E eu não estou querendo aqui fazer uma grande crítica aos serviços, aos aparatos do SUS de maneira nenhuma. Eu acho que, por exemplo, os CAPs, eu acho que eles significaram uma revolução na saúde mental da população de baixa renda. Sim. Mas a ação dos CAPs poderia ser muito maior. A ação da rede de educação teria que ser muito maior. Para desonerar, inclusive, os raios dos planos de saúde, que são privilégio desses 25% que você está falando, entendeu? Mas a solução aqui não vai ser essa, não vai ser só essa briga. A gente vai ter que brigar também pela construção de políticas públicas na área de educação e de saúde pública. Sim. E já existem alternativas técnicas, muitas vezes, para otimizar o recurso que já existe. Exato. Porque a gente vê muitas vezes serviço de baixa intensidade que, se ele fosse transformado em outro tipo, em outras modalidades de treino parental, exato, já teria uma eficácia muito maior do que o serviço diluído de baixa intensidade. Mas a gente precisa aí também de processos de fluxo, né? Então,
olha, se eu só tenho serviço à distância, porque, por exemplo, eu vou atender uma população ribeirinha no Amazonas, eu tenho só serviço à distância, o que eu vou fazer? Eu vou fazer treino parental, eu vou ter que fazer isso, é isso que a gente vai ter que desenvolver. Então, a gente vai ter que adotar as melhores práticas baseadas em evidência para treino parental da população ribeirinha, que seja isso, entendeu? É aí que a gente vai desenvolver serviços. Eu morei eu acho que vocês sabem, né? Eu morei em Uganda, uma parte da minha vida. Morei 1 ano em Uganda. E em Uganda, para quem não sabe, fica ali cercada entre o Quênia, Congo, Burundi, Tanzânia, não tem oceano. E é uma região muito, muito complexa ali, em vários sentidos. E lá, eu trabalhei com uma família, mas eu tinha uns horários que eu ia lá fazer uns serviços com outras populações. Um grupo de mães, né? De mães num hospital público de Kampala, Hospital Mulago. E lá nesse grupo de mães, a minha preocupação era que elas entendessem que aquelas crianças poderiam viver dentro dos seus grupos étnicos. Entre nós, eu estava lá fazendo um esforço desgraçado para que elas continuassem vivas, para que elas pudessem existir. Era esse o objetivo que a gente estava fazendo, era isso que eu fazia com o meu tempo. Isso é irrelevante? Não, para aquela população, meu amigo, é o máximo que é o mais longe que eu conseguia ir. E eu acho que a gente vai ter aqui no Brasil, espero que a gente não chegue nesse grau, talvez a gente até possa ter que encarar isso, mas a gente tem populações aqui que não terão acesso às nossas clínicas, né? Mas que terão acesso a uma UBS, a uma UPA, a uma escola pública, a uma escolinha municipal, entendeu? Então, CAPS, Centro de Reabilitação. Exatamente. Sim. O CER, o CAPS. A gente tem um monte de equipamento de saúde aqui. E já está lá. Equipamento a gente tem. O que a gente não tem é política pública adequada para esta população. E a gente vai ter que lidar com isso alguma hora, né? Porque a gente fez um bom trabalho de eliminar ali, pelo menos, o grosso da instituição manicomial, tá certo? Então a gente não tem mais para onde ficar jogando pessoas, felizmente. Então a gente vai ter que saber para onde vai garantir que elas tenham um espaço entre nós, né? E para isso a gente vai precisar de políticas públicas, querendo ou não querendo, meus senhores aí de gravata. E treinamento de pais é um caminho sensacional. Exatamente, um alcance imenso, né, Luciano? Com o que já existe. Exato. Com o que já existe. E sem fugir das melhores práticas que a gente estava discutindo aqui agora, né? Então, o meu doutorado foi inteiro em treino parental. Né? Então, assim, e na rede pública. Mas eu quero em Montreal. Não, mas o que tinha de imigrante, o que eu atendi basicamente foi imigrante, e não era imigrante qualificado, era imigrante refugiado, a maioria deles. Então, foi muito frequente. Um problema que eu tinha na implementação era o Ramadã. Porque o Ramadã acontecia bem na época de verão do Canadá. Então, sol nascia 4 horas da manhã, se punha 9 horas da noite, a pessoa não podia comer nem beber água naquele intervalo. O pessoal a mãe chegava cansada muitas vezes. Então, assim, eu enfrentei situações de escassez de recursos, de dificuldade de deslocamento, de famílias que estavam aprendendo a língua local. Então, eu enfrentei barreiras que não ficam tão discrepantes do que a gente vê no SUS, porque foram populações muito vulneráveis que foram atendidas, e a eficácia, quando era treino parental, era gigantesca, era infinitamente maior do que... Isso não é chute, são os resultados da pesquisa. Então, tem possibilidade da gente fazer uma coisa parecida no Brasil, mas aí a gente tem que se mobilizar. Treino parental de qualidade através do CAPS, por exemplo. Sim. Espetacular, né? Essa mãe já está sentada na Ao invés de uma sessãozinha daquele especialista e daquele outro especialista que não vão sequer se comunicar. Né? Então, esse tipo de política pública da gente fomentar, eu acho que tem todo o espaço para a gente fazer isso aqui dentro, e tem todo o espaço para a gente fazer, nem que seja encabeçar projetos piloto, para demonstrar a tecnologia, para demonstrar a viabilidade, a eficácia, de forma viável, econômica. Realmente. E eu acho que a grande questão é assim, quando o gestor público quer fazer, ou quando uma associação, alguém quer fazer, e ele diz assim, bom, quem que eu vou procurar para ser parceiro? Ele não encontra. Né? É muito difícil. E aí o ABCTE pode cumprir esse papel. Eu acho que tem essa possibilidade, né? E mapear, né, os recursos que a gente tem no país, recursos de qualidade. Então a gente vai saber cada região, como é que a gente está, quais são as áreas de carência, quais são os...
inclusive informar o próprio setor público, né, nesse sentido. Todas as clínicas que estão participando têm ações sociais que são importantes. Agora, fazer ações sociais sinérgicas entre todas elas, e nós estamos falando das fundadoras, mas se somarão muitas outras, esperamos aí, né? E aí vai criar uma força, essa força sinérgica que pode fazer coisas extraordinárias, né? Porque esse é o objetivo. A gente tem o objetivo de crescer, de atrair outras clínicas que tenham interesse de ir na mesma direção, de contribuir para essa melhoria dos aspectos técnicos, tem intenção de construir essa sinergia por políticas públicas que vão melhorar a qualidade de vida dessas famílias, que vão ajudar a gente a evitar esse sucateamento que está acontecendo, enfim. Então, esse é um objetivo, é juntar gente boa. Um tema importante aqui é lembrar que o ABCTEA é uma associação sem fins lucrativos, tá? É uma associação que tem uma organização aí dessas clínicas que a gente falou e que vai incorporar outras. E a explicação de como funciona exatamente vai ser num seminário que vai acontecer no fim de maio. Está aqui já a data para vocês, né? Já está aberta a inscrição aí para vocês virem participar. E qual a expectativa aí para esse seminário, que a gente vai explicar para as pessoas nesse dia? Cara, eu tenho recebido um monte de mensagens. Meca, como é que eu faço para entrar aí na associação? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Então, eu acho que é isso que a gente tem trabalhado nas últimas reuniões. Então, aí na data que a gente... Agora, no final de maio, a gente vai se reunir para compartilhar exatamente isso. Quais são, o que você precisa fazer para ter a sua clínica inscrita, quais são os benefícios, o que a gente pode te ajudar, no que a gente pode te ajudar, a gente vai discutir tudo isso. Eu acho que é bem importante isso que o Luciano falou, né? Nós somos sem fins lucrativos, nós somos guiados por missão, não por fundos de investimento, né? Não por essa coisa aí. Então, a nossa intenção aqui não é gerar receita, nada disso. É trazer vocês para perto, conseguir oferecer algumas proteções, algumas direções, algumas diretrizes, e tudo que a gente arrecadar vai ser dedicado a isso, né? Integralmente. Integralmente. A gente não tem nenhuma intenção de gerar lucro com isso. Então, acho que quem quiser saber mais, né? Exatamente. A ideia é que a partir de agora, do final de maio, a gente já consiga aí abrir os braços, né, para o pessoal que tem mostrado preocupação semelhante à nossa, para se juntar a nós e que a gente vire relevante, né? Que a gente possa estar presente nessas reuniões importantes aí e ter aí a nossa voz ouvida. Sim. Então, gente... entre no nosso Instagram, entre no Instagram do ABCTEA, porque é ali que nós vamos continuar informando certinho como que você vai se registrar, para que você possa assistir no dia o seminário, ou inclusive na sequência, para compreender um pouco melhor o nosso papel, como vocês podem participar, quais os benefícios, quais as condições para a gente participar, como que vocês podem participar depois dessa inscrição inicial. Então, participe do seminário, é ali que a gente vai informar e vai ajudar vocês nesse processo, nesse caminhar para fazer parte da ABCTEA, né? Esse é o objetivo. E as redes sociais também estão aqui embaixo, as pessoas podem entrar em contato, né? Obviamente, dizer que às vezes surgem outras perguntas, outras questões. Então, eu acho que é um espaço para as pessoas se conversarem, se encontrarem e conversar. Porque essa conversa... eu acho que ela está faltando. Historicamente falando, ela está faltando. Tem assim, essa é uma coisa muito falada, né? As pessoas falam assim, olha, na área de análise do comportamento, na área de autismo, o bicho pega. As pessoas têm um monte de problemas. Tem, e tudo bem, é natural. Todas as áreas têm as suas tensões. Mas tem coisa que a gente tem identidade, que a gente sabe que é necessário e que faz sentido para todos nós, né? Eu acho que a ABCTEA talvez seja um instrumento para, talvez, ajudar nesse sentido, né? Esse espaço de encontro. Exatamente. Porque você pensar, se a gente não se encontra em ambiente, a gente se encontra onde? A gente conversa onde? A gente conversa nos bastidores de congresso. Mas tá assim, sempre isolado. A gente vai num evento nas duas, ou tá então assim, é muito picado, né? Isso é verdade. E a gente acaba não abordando isso. É uma plataforma de conversa, de troca, né? A gente estava falando sobre como eu faço, como vocês fazem, da gente melhorar o que a gente faz, falando e ouvindo uns aos outros, entendeu? Acho que é essa a ideia. Gente, nós estamos caminhando aqui já para o final. Eu quero convidar você para escrever aqui embaixo ABCTEA, para você já receber aqui as informações. E a gente vou pedir para vocês mandarem aqui uma mensagem final, as palavras finais, mas reiterando sempre que esse é o começo do trabalho.
Esse é o primeiro passo, né? E assim, ao final e ao cabo, a grande questão diz respeito a proteger o consumidor final. Exato. Que na hora de escolher um serviço, ele não sabe o que é aba, o que é deixar de ser aba. Então ele precisa de um farol, ele precisa de alguém que diga para ele, olha, dá uma olhada nessas coisas aqui, e aí se essas coisas aqui estiverem presentes, você pode ter mais confiança. Então, hoje, ele não sabe para onde olhar, porque alguém chega e diz, não, é assim, o outro assado, esse aqui... Não, isso aqui não tem no Brasil, como disse a outra pessoa lá. Leva quem tem a melhor lábia. Exatamente. Então, ao fim, a gente cria um mecanismo para isso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para o consumidor, para a pessoa. Você sabe que muitos pais procuram formação em aba, que não é para nada, é só para saber se aquilo é aba ou não é. Quer dizer, você não tinha que fazer um curso para saber se é aba ou não. Você tem que olhar para algum lugar, você precisa ter instituições que protejam isso. Eu acho que esse é um papel muito importante. É um papel fundamental da associação, né? Uma fonte de informação, de direção confiável. Acho que a minha mensagem é que, assim como nós aqui nessa mesa e os outros 2 membros não presentes nessa mesa, a gente está olhando um para o outro, olho no olho, procurando ver como é que a gente pode se juntar para produzir uma situação melhor para toda a população que a gente atende, para todas as pessoas que trabalham com essa população. Eu acho que a mensagem muito clara é que juntos a gente é muito mais relevante. Então, o convite é para vocês fazerem parte desse grupo nosso e para vocês estarem com a gente, encontrando as nossas semelhanças, discutindo as nossas diferenças e tentando chegar num lugar melhor, num futuro não tão distante. O que eu queria trazer é que você não precisa ser dono de clínica para participar da ABCTEA. Se você é profissional da área e está buscando realmente, e isso acontece muitas vezes, melhoria da sua prática, melhoria do que você está vendo. Muitas vezes a gente não concorda com o que está acontecendo na própria clínica que a gente está trabalhando. Então, você quer identificar e ajudar e participar desse movimento que vai melhorar a qualidade de serviço, acessibilidade de serviço, representatividade dos profissionais para a gente poder direcionar a política pública, para a gente poder direcionar o caminho que os planos de saúde estão tomando. Então é aqui que a gente vai sentar para a gente discutir, para a gente realmente buscar essa representatividade. Você não precisa ser dono de clínica, você não precisa ser... e não é de uma área só. Então, fono, físio, TO, educador, psicomotricista, psicoeducador, psicólogos, analistas do comportamento. É aqui que nós vamos nos juntar, porque nós somos profissionais da área da reabilitação. E como profissionais da área da reabilitação, nós temos interesses em comum quando o nosso objetivo é realmente promover qualidade de vida, desenvolvimento, reabilitação. Então, se você tem esse objetivo também no seu trabalho, é um lugar onde você vai poder se encontrar para a gente ajudar nesse caminho, de melhorar o que a gente tem, melhorar a acessibilidade, melhorar a qualidade. Isso aí, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Pessoal que está em casa, sigam aí as redes sociais da ABCTEA, acompanhem as informações, clica aqui embaixo, ABCTEA, escreve, né? Para vocês receberem informações. Até a próxima. Tchau para vocês. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.